Boa tarde, então, gente. Sou o Francisco, todo mundo já me conhece. Vamos discutir, então, hoje esse artigo aí do JAMA, do ano passado, que fala sobre o uso da albumina e contra o Ringer na cirurgia cardíaca com bypass, enquanto aos efeitos adversos maiores. Aí. Bom, um clássico que a gente já sabe. E, algum tempo atrás, veio um artigo chamado SAFE, que viu-se, na maioria dos pacientes, albumina contra soro tinha alguma diferença. A gente sabia que tinha desfechos similares para a mortalidade em 28 dias, porém, a nossa população de estudo hoje acabou sendo excluída. O pós-operatório de cirurgia cardíaca, transplante, queimadura, entre outros, foi critério de exclusão. Tá? A justificativa também do próprio artigo é que tem alguns artigos na literatura que justificam o priming com albumina ser melhor. Então, priming, para quem não lembra, quem não sabe, é a quantidade de fluido que coloca antes de conectar a SEC no paciente, para você não jogar ar para dentro do paciente. E dizem os cirurgiões cardíacos e alguns intensivistas que mantém função cardíaca, está relacionado com menor queda de plaquetas e um menor balanço hídrico, ou seja, menor necessidade de fluidos, eventualmente, no intra- e pós-operatório. Esses são os artigos, esse aqui de 2006, esse aqui de 2006 também, e esse outro um pouquinho mais antigo. Mas a gente não sabe os efeitos disso sobre a função renal, e também não tem grandes evidências aí para a gente falar o que isso acontece sobre a hemostasia. Tá? Então, a pergunta é, usar tanto o priming quanto a reposição de fluidos eventuais no intra e no pós-operatório imediato, com albumina 4%, seria melhor do que fazer um rinckeracetato ou uma outra solução aí eletrolítica balanceada, considerando o desfecho, complicações perioperatórias e pós-operatórias importantes, um desfecho composto aí, que a gente vai ver o que eles incluíram. Então, os pacientes que foram cirurgia cardíaca aberta, evasc, válvula, abordagem aórtica, misto, separado, o que eles quisessem. A intervenção, então, suporte volêmico com albumina, tanto de priming quanto intra e pós-operatório imediato. Ou contra um priming com ringer-acetato, volume intra e pós-op também com ringer-acetato. E aí, o desfecho é o número de pacientes com pelo menos um evento, desses que eles colocam como grande evento adverso, que a gente vai ver na próxima lista. Foi um estudo unicêntrico realizado na Finlândia, que recrutou, se eu não me engano, de 17 até 20, tá? E foi publicado ano passado, randomizado duplo cego. A inclusão era basicamente cirurgia cardíaca aberta e eletiva nos pacientes que tinham de 18 a 90 anos, e a exclusão, cirurgia de emergência, congênitas, infecção prevista, doença renal terminal, hemofilia, recusa de receber hemocomponentes, e uso recente aí de ou anticoagulante ou algum antiagregante plaquetário. Bom, eles faziam a randomização por meio da farmácia. Então, a farmácia dispensava uma brown bag aqui, ou seja, um saco coberto, que só eles sabiam o que era, e o estudo era 100% cego, com 1:1 em blocos variáveis aí, que variavam de 15 até 30, como era centro único, não tinha outras coisas que precisassem ser feitas. A intervenção tinha uma fase 1, que era o priming de 1.500, eles colocavam 1.200 de ringer, e aí ou completavam com 300 de albumina 20 para fazer albumina 4, ou completavam com mais ringer para ficar só ringer mesmo. E aí a fase 2, que ficava a cargo aí da assistência, tanto do anestesista e depois do médico intensivista, de fazer volume nas primeiras 24 horas, considerando aí um máximo de 3.200, que poderia ser de albumina ou de ringer, ninguém sabia o que era, e depois disso, se fosse necessário, vocês achavam que precisasse de mais volume, era ringer para ambos. Tá? O desfecho primário, então, é o número de pacientes que tem pelo menos um evento adverso em até 90 dias. Evento adverso inclui qualquer um desses. Então, morte, injúria miocárdica, considerado um aumento de CKMB, nova insuficiência cardíaca, uma síndrome de baixo débito com necessidade de inotrópica numa dose até mais elevada,
necessidade de suporte mecânico como balão ou ECMO, uma readmissão por uma IC, uma reesternotomia com necessidade de drenagem ou algum outro procedimento, AVC, arritmia, sangramento maior, infecção que compromete a reabilitação ou lesão renal aguda com necessidade de diálise ou simplesmente um aumento de 2 vezes a create. Os desfechos secundários eram o número total desses eventos adversos, a incidência desses eventos adversos, quantidade de necessidade de hemocomponentes derivados, balanço total de sangue perdido, lesão renal aguda, dias livres em ventilação, dias livres fora da UTI, dias livres em casa, ou seja, fora do hospital, né, e mortalidade em 90 dias, tá bom? Um pacotão aí, tanto de primário quanto de secundário. O cálculo amostral. Inicialmente, foi feita uma estimativa de que 30% dos pacientes teriam pelo menos um evento, né, e aí fez-se essa incidência, eles calcularam uma diferença absoluta de 7,5%, que daria 25% em diferença relativa, e para um P de 0,01 com poder de 80, seriam necessários 1.242 pacientes. No meio do estudo, estava prevista uma análise interina, e eles fizeram quando deu mais ou menos 550 pacientes, que viu que a incidência do desfecho primário foi de 42%. Então, eles precisariam de um pouquinho mais de pacientes para tentar manter essa mesma diferença. Eles buscaram a diferença relativa e acabaram aumentando para 1.386 pacientes. Tá bom? Análise estatística. O desfecho primário foi analisado com o teste exato de Fisher. Fizeram uma regressão binomial para o risco relativo e absoluto de desfecho primário. Os desfechos secundários comparados com o teste exato de Fisher e regressão binomial. E as diferenças de grupo, teste T e modelos de regressão linear. Tá? Também foi comparado o estudo com 3 análises diferentes aí. E aí eles queriam saber o número de pacientes com pelo menos um SAI, né? Eles tinham definido eventos adversos graves. Esse é qualquer tipo de evento adverso. Então, eles estão aumentado na lista. Tá? O número de eventos por paciente, com pelo menos um evento, e o número de o número de eventos por paciente em todos os pacientes do estudo. Tá bom? Você queria falar alguma coisa? A análise estatística, então, os resultados secundários subgrupos, uma significância de 0,05, sem cálculos pré-definidos e sem correção. Tá? Vamos lá. Então, o flowchart. 3.600 que foram avaliados para procedimentos cirúrgicos, 1.084 excluídos por causa de problemas cirúrgicos, então emergência, aquelas coisas dos critérios de exclusão, 2.500 que foram para cirurgia e 600 que ainda caíram naqueles outros critérios de exclusão relacionados ao paciente, 1.919 que foram convidados, 500 que saíram, 1.407 que acabaram sendo randomizados, 702 para albumina, 705 para Ringer. Alguns caíram fora aqui, apesar de que, assim, tirou porque não recebeu intervenção, mas não deveria, né? Mas 693 com 693 bateu o número que eles queriam. Tá? A tabela 1. Pacientes muito parecidos, idade média de 65 anos, porcentagem de homens e mulheres parecida, índice de massa, classe funcional, fração de ejeção também. Um pouquinho mais aqui de pacientes com fração de ejeção médio reduzida no grupo de albumina. Tá? Os outros muito parecidos. Pacientes que foram para a cirurgia de estenose aórtica, muito parecido também. Parâmetros pré-operatórios, função renal parecida, hemoglobina parecida, contagem de plaquetas parecida, INR parecido, e os procedimentos muito parecidos também, nada muito relevante. O tempo também de bypass, 110 para 109, muito parecido, o clamp de aorta muito parecido, e aí a mediana de fluido foi um pouquinho diferente. Os pacientes com albumina acabaram tendo uma mediana de 2.150 ml de fluido total, enquanto o Ringer passou um pouquinho de 3.200. E aqui é o que está registrado. Então, 2.050, considerando que 900 foi a média intraoperatória e depois 1.300 a média na UTI para o grupo albumina, e 3.300, vamos considerar aqui, 2.000 no intraoperatório e 900 na UTI, nas 24 horas primeiras da UTI,
para o grupo do Ringer. Os desfechos. Então, 257 eventos adversos, né, ou pacientes com eventos adversos, na verdade, porque o desfecho primário é o número de pacientes com eventos, não a quantidade de eventos. Tá? Sendo a arritmia a maioria deles, em ambos os grupos. É engraçado que o grupo da albumina, que na teoria era a intervenção deles, teve até mais eventos em número absoluto, assim. Eles estavam achando que fosse alguma coisa diferente. E a morte aqui, 2 para 4. Tá? O resto, muito parecido. Um pouquinho mais de sangramento no grupo albumina. A lesão miocárdica que o Ringer acabou saindo um pouquinho mais. Reesternotomia também mais na albumina e infecção. Lembrar que essa injúria miocárdica é injúria miocárdica por enzima. Subir CKMB mais de 10 vezes o limite superior da normalidade, e isso era a definição deles de injúria miocárdica. Tá? Com a maioria aqui das coisas, estando no meio da reta, na verdade, né, mas com favorecimento aí até para o próprio rim. Os desfechos secundários. Então, a média de fluidos maior no Ringer, como tinha sido o que eles tinham visto no intraoperatório, no pré-operatório. Necessidade de volume de saída do tubo do dreno torácico maior na albumina, que é compatível com maior sangramento que a gente viu no desfecho primário. Nada de diferente em relação à plaqueta, em relação a plasma, em relação a concentrados de hemácias. E no segmento em 90 dias. Basicamente, ao mesmo tempo livre do ventilador, mesmo tempo livre fora da UTI, mesmo tempo livre em casa, e lesão renal aguda muito pequeno, basicamente desprezível, enquanto dá para relacionar entre os dois. Esse aqui, ele traz um suplemento, que é aqueles eventos adversos sérios, né, que eles contemplam mais algumas coisas. Então, no total, 114 no grupo albumina, 103 no grupo Ringer. Pacientes com pelo menos um evento foram esses números aí, e aqui, considerando tanto os eventos maiores, quanto outros eventos adversos considerados como sério, aí 315 contra 283. Então, ainda o grupo albumina batendo aí as metas. Eles fizeram também uma análise pós-hoc, que conseguiu ver aí que tinha uma associação entre reesternotomia e infecção e aumento de sangramento para ambos os que fossem os grupos. Tá? Bom, o que a gente tira aí de inicial da discussão dos autores, que ainda não dá para a gente suportar o uso de albumina para esse tipo de paciente, prime, intra-op, pós-op. A gente tem um desfecho composto com muita coisa, que basicamente vale tudo, então eles queriam incluir o máximo de coisas para ver se dava resultado, mesmo assim não conseguiu, então a gente considera aí questões exploratórias. E aí a gente tem que a albumina realmente diminuiu lesão miocárdica a gente ainda ressalta, lesão por alteração de enzima, mas aumentou o risco de sangramento, reesternotomia e infecção. E em outros estudos, essas duas coisas tinham sido fatores para infecção, então acho que isso tem bastante correlação. O que eles consideram também é que altas concentrações de albumina pode reduzir até a quantidade de antibiótico livre, liga aí, o antibiótico fica preso e não faz efeito dele. Os pacientes do grupo albumina receberam com um pouco mais de frequência hemácias de fibroangiose, apesar de não ter grande diferença, e tiveram alteração de tromboelastograma. E a albumina, como a gente já viu, reduziu o CKMB, mas sem efeito clínico real, tá bom? Sem diferença para insuficiência cardíaca aguda ou arritmias, que poderiam ser consequências, por exemplo, de uma lesão miocárdica realmente clinicamente efetiva, e a lesão renal que a gente viu sem grandes alterações. O que a gente fica aí de limitações? É um estudo unicêntrico em um hospital universitário, terciário, então, assim, altamente específico, deve rolar milhares de cirurgias, como a gente viu, 3.600 procedimentos em 3, 4 anos, é muita coisa. Então, às vezes fica difícil a gente generalizar. A análise foi de intraoperatório em 24 horas, então, assim, às vezes os caras que complicam ficam 2, 3, 4, 5 dias na UTI, e isso
tanto fez, tanto foi todo mundo com Ringer, quanto não foi visto, né? E o que a gente, às vezes, tem no mundo real é a albumina 5, ou aqui no Brasil, a albumina 20, que a gente mistura, e Ringer lactato, né, que são diferentes de Ringer acetato e albumina 4%, mesmo que não seja diferente, é algo diferente. Então, assim, a gente já excluiu pacientes que provavelmente seriam mais propensos a ter maiores problemas. Pacientes de urgência, pacientes que já tinham condições pré-operatórias difíceis, e ainda assim, a gente não conseguiu achar grandes resultados. Então, acho que a albumina saiu perdendo bastante nessa. Difícil de generalizar para outros tipos de pacientes também. Basicamente é isso. Boa vontade aí. Parabéns aí pela apresentação. Acho que esse é um estudo, um dos maiores estudos que a gente tem sobre o uso de albumina, né, em paciente que acaba indo para UTI, né, paciente crítico em geral. Bom, então vamos dissecar aí um pouquinho o estudo. Acho que o Francisco já trouxe algumas coisas, principalmente nessa parte das limitações. Então, o que vocês acharam do... Não vou nem falar da pergunta. Pergunta, paciente cirurgia cardíaca, albumina 4% versus uma solução balanceada, né? Tá? O que vocês acharam do desfecho primário, especificamente? Acho que hoje em dia, para você conseguir ter alguma diferença, assim, um desfecho muito duro em cirurgia cardíaca, é algo que você ia precisar de um N, tipo, muito grande, que talvez se tornasse inviável o estudo. Então, acho que o fato dele fazer um desfecho com número de evento adverso e colocar muita coisa foi uma tentativa dele tentar achar algum resultado aí, pelo menos foi a sensação que eu fiquei. Também tenho a sensação de que é muita coisa. Tipo, é muita coisa não comparável, assim, sei lá, às vezes a gente faz um desfecho composto, sei lá, com 4, coisas, mas assim, de um balaio cheio de coisas que, tipo assim, não sei, eu acho que parece um estudo meio estatístico. Então você consegue números, mas eu não sei traduzir isso em clínica, assim, o que tá mudando, o que isso faz diferença, sabe assim? Eu acho que foi isso, com certeza, mas sei lá, tem de arritmia a disfunção renal, que abomina, será? Não sei. Não sei. Isso interpretar também, mas eu também tô com o Fred, a gente pensou isso mais cedo. Que eu não consigo imaginar fazer muito diferente disso em estudo de cirurgia cardíaca, que foi, mortalidade. Morreu 2 em um grupo, 3 no outro. Tipo, não tem tanto evento adverso assim, né? Então, acho que ele teria que fazer um desfecho composto meio doido mesmo. Mas é difícil interpretar. Alguém mais aí? Pensar. Acho que aqui a questão toda é sobre interpretar desfecho composto mesmo, tá? Isso aí tem um... Acho que foi uma época que saíram algumas coisas no New England só sobre desfecho composto, né? Sobre como interpretar se o resultado for positivo ou negativo, né? Como que você entende desfecho composto. Vocês lembram de outros desfechos compostos comuns que a gente utiliza aí na Make 30? Make 30 é para quê? Tá. Bom, mas o Make 30 é um deles. O Make 30 é o paciente morrer, dialisar ou sair da hospitalização com creatina acima de 2, que é o que utilizaram, por exemplo, nos da Vanderbilt lá, esqueci o nome agora. Não, os de solução balanceada e soluciológico lá da Vanderbilt, no Smart, né? Isso, acho que foi no Smart. Então eles usaram esse desfecho que era o Make 30, que é um desfecho combinado. E aí, o que eles encontraram de interessante lá naquele estudo? Reduziu a incidência do Make 30 às custas de mortalidade, não de disfunção renal. E a hipótese é que a disfunção renal que talvez mediasse esse efeito. Interessante, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, refletir sobre esses eixos. Um outro que é super comum, que é o da cardiologia, é o MACE, né? Major Adverse Cardiac Events, que é infartar de novo, reinternar por ICC, morrer por causa cardiovascular ou ter AVC. Eu acho que são esses 4, geralmente, que ficam no MACE. Então, seria prevenção de causas cardiovasculares, né? Ele chegou a olhar para o MACE também, né? Bom, então,
vocês já levantaram alguns pontos do problema do desfecho composto. Desfecho composto, quando você mistura muita coisa que não tem nada a ver, e aí você encontra uma diferença, você vai ter que olhar muito bem para o que gerou a diferença. Aqui não encontrou diferença, então, embora tenha ali uma diferença de 4%, né, mas não encontrou uma diferença praticamente significante entre os grupos, né. Então, acabou sendo neutro. Mas, por exemplo, digamos que tivesse mais Major Adverse Events no grupo Ringer, às custas de arritmia. Tipo, 20% de arritmia e 10% no outro grupo. Só que tivesse 3% mais morte no grupo albumina do que no grupo Ringer. Aí como é que você fica quando os componentes do desfecho composto, eles vão em sentidos diferentes, né? Que é um pouco do que aconteceu aqui, né? Que aconteceu um pouco isso. Então, injúria miocárdica foi a favor da albumina, e aí infecção, resternotomia e sangramento a favor do grupo Ringer. Só lembrando que isso aí, se o paciente pontuou uma vez, era uma vez, né? Era isso? Seria uma vez se tivesse o desfecho, não importava qual. Isso, então... exato, mas vejam, o evento mais comum foi a arritmia seguido de infecção, que eles botaram na ordem, né? Se você olhasse para infecção, resternotomia e sangramento, e injúria renal, insuficiência cardíaca, sei lá, se a gente tirasse a injúria miocárdica desse desfecho composto, talvez ia ser positivo, ia ser negativo mesmo, né? A albumina teria sido pior. Não sei, tá? Aí teria que ver, né? Porque isso aí ele junta todo mundo que teve o desfecho ou não. Então é um desfecho composto difícil de interpretar, né? Porque injúria miocárdica tem o conceito que ela é associada a pior desfecho e tal, mas a maioria dos trabalhos que mostraram isso, eles não analisam para o intraoperatório. Geralmente a injúria miocárdica do pós-operatório é reflexo da doença de base do paciente de um intraoperatório muito ruim, né? Então, é um desfecho meio complicado de analisar, né? E ainda mais juntando com o resto, né? Hã? Usou CKMB aqui. É que se eles botassem troponina, ia dar... né? E troponina após cirurgia cardíaca, os cortes são bem diferentes, até meio controverso na literatura. Qual o corte de injúria miocárdica no pós-operatório, né? Então esse eu acho que é o grande ponto aí que vocês viram desse estudo aí, né, principal. Bom, você falou um pouco só queria relembrar a parte dos eventos adversos graves. Isso é um conceito importante do SI lá. Tá? Isso é uma coisa que é uma recomendação. Quando você faz um ensaio clínico, você tem um reporte de evento adverso grave para você garantir que você está vendo o que acontece de ruim com o paciente também. Porque senão você só olha para um desfecho primário que é de eficácia e você não teria nenhum desfecho de segurança, né? Aqui acaba que os desfechos são mistos, né? Ele já vê o desfecho primário, ele vai capturar tanto eficácia quanto segurança. Exato. Mas aí é importante olhar para evento adverso também, entendeu? Então, por isso que eles apresentaram aí evento adverso grave, que é algo que a gente teria que analisar, né? E evento adverso grave é qualquer evento que possa prolongar a internação, restante sequela do paciente, causar morte, etc. Não necessariamente relacionado à intervenção do estudo, tá? Você não precisa ter o nexo causal para reportar o evento adverso. Aí depois você pode fazer uma análise, desses 15%, quantos que podem ter sido atribuídos à intervenção do estudo? Essa análise pode ter sido feita, tá? Mas qualquer evento que acontecer, por exemplo, o paciente teve uma injúria renal aguda, precisou dialisar. Talvez eles consideraram como um evento adverso grave, nesse caso aí, para analisar isso, entendeu? Mas geralmente em estudos de UTI a gente não usa isso, né? Porque se você já tem como desfecho a diálise, você não vai botar lá no pacote do evento adverso, geralmente, né? Se você já tem como desfecho o que seria esse evento adverso grave, né? Bom, vocês pensam em algum outro desfecho que seria interessante, que está na moda aí também? Que eu acho que eles até utilizaram. Bota lá na tabela 2, 3 ou 2. Aí. O que está na moda é o dia livre de hospital, que é o que eles chamam de dias livres em casa, dias vivos em casa, que é o dia livre de hospital, né? Tá? E
e aí não teve diferença nenhuma. Então, na verdade, eu até acho que, por exemplo, essa diferença que a gente viu de um para o outro, no fim não se traduziu em o paciente ficar mais ou menos tempo hospitalizado, entendeu? Foi muito igual entre os grupos, e é um desfecho que acaba capturando muito de quão ruim foi a internação, né? Você, putz, com uma internação prolongada e não morreu, vai capturar aí, entendeu? Ou o paciente saiu dialítico e continuou dialisando depois, entendeu? E uma mediana de 80 dias livre de hospital, os caras ficaram 10 dias internados entre cirurgia, UTI, depois enfermaria para casa. Nada, assim, inclusive. Eles ficaram muito tempo, né? Tá bom, é legal ver essa mortalidade, né? Tão baixa. Mas claro que excluíram aí causas urgentes, então a mortalidade fica mas é a mortalidade de cirurgia cardíaca, cirurgia eletiva não muito complicada, é menor que 1%, né? Bom, e aí, eu acho que esses são os pontos principais mesmo, né? Analisar um estudo assim. Tem um negócio legal que eu achei, assim, que a impressão que eu tenho é que a albumina, ela é muito representativa, assim, do que a gente estuda em medicina baseada em evidência, assim. A gente tem vários estudos até hoje sendo feitos com albumina e vários estudos negativos, assim, né? Por que vocês acham que a gente repete tanto estudo com albumina, assim? Não tem uma resposta para isso, mas a minha impressão é que é bem aquela coisa, assim, a gente, como seres humanos, a gente funciona muito no feedback imediato do que a gente vê na nossa frente, assim. E, cara, a albumina é um negócio que você dá e parece, tipo, dá a impressão de que ela funciona muito, porque você dá a albumina e sobe a pressão, você dá a albumina e diminui o VVS e tal. Então você olha e fala, puta, esse negócio funciona, entendeu? Acho que só que a gente, cara, tem um monte de estudos, sabe? A gente tem o SAFE que você mostrou, tem o Albius e Shock Séptico, tem um monte de estudo. O único estudo que foi positivo, assim, para a albumina até hoje, que eu me lembro, assim, que vem de cabeça, é aquele da Etienne de diálise intermitente, que no final das contas, é isso, né? Você dá, você vê a pressão subir, então você não desliga a diálise, assim. Mas não é também que tem um puta desfecho clínico, assim, diferente, né? Então, acho que é muito legal da gente ver, assim, que é isso, sabe? Acho que você olha, dá vontade de que funcione, parece que funciona, mas toda vez que a gente estuda a fundo e vai ver o desfecho clínico, assim, meio que não faz muita diferença, assim, né? Acho que é um bom exemplo de medicina baseada em evidência, assim. De albumina recebeu menos volume. Tipo, precisou de menos volume por algum motivo, né? Alguma coisa a albumina aumentou. Isso... exato. Exato. Acho que isso é bem lembrado aí. Mas isso geralmente, é por isso que o Sr. Sepsis até hoje recomenda, né? Da albumina para situações de alto volume, justamente porque poupa o volume total quantidade total de volume que você dá, né? Para o paciente, em teoria. Se é que existe essa situação de large volume resuscitation, que eu acho que não existe, mas ainda está lá no guideline recomendando. Uma recomendação fraca. Bom, aí aqui tem uma outra coisa, assim, a incidência de desfecho, né, de evento adverso foi relativamente alta aí, e a pergunta é, vocês acham que além da albumina, teriam outras coisas que influenciariam na incidência desses desfechos aí? Foi diferente? Não importa se foi diferente ou não. É saber se tem algo que vocês acham que influenciaria mais nesses desfechos do que o grupo ao qual o paciente caiu. Estratificar esses pacientes, né? Mas aí qual que é o problema de você estratificar baseado em quem precisou? Isso, aí já é pós-randomização. Então você não pode fazer nada, ajustar para nada pós-randomização, certo? Você não pode considerar ajustar mais aqui. O que você pode, a gente já discutiu isso. Se você tem um desfecho, putz, que tem muita coisa que influencia além do coisa, o que eu posso fazer? Não é para ajustar desbalanço na randomização, porque a randomização foi aleatória, acabou. Os pacientes são totalmente atualizados aí, um N é grande, aqui está tudo certo. A ideia é eu estreitar intervalos de confiança. E aí aqui o que dá para fazer é você ajustar, por exemplo, o Euroscore, que é o score de risco em cirurgia cardíaca. Que aí você consegue explicar um pouco da variabilidade no desfecho, baseado no Euroscore, que é uma característica pré-randomização, e o que sobrar da sua análise seria
o resultado só da intervenção. Geralmente isso consegue encurtar intervalo de confiança, tá? Mas aí tem que ver qual era o plano de análise estatística, qual era a ideia deles. E aqui eles fizeram uma coisa legal, que eles não apresentaram regressão logística, que geralmente é mais comum quando você quer fazer análise ajustada, eles usaram uma binomial, que é a mesma coisa, só que às vezes o computador não consegue rodar, tá? E aí o output, em vez de ser o odds ratio, é o risco relativo, tá bom? Mas o comando no computador é muito semelhante, você só muda o resultado, o output que você quer. Num é o odds ratio, no outro, que o computador roda muito bem, porque ele trabalha entre 0 e 1, e aí ele consegue, dentro da escala logarítmica, depois ele consegue trabalhar bem. O risco relativo é mais complicado, às vezes o computador não dá certo, tá? Na análise estatística. E aí, aqui, por que faz sentido usar risco relativo como medida de desfecho, como medida de efeito, e não odds ratio aqui? Não razão das chances. Porque o que vocês acham que motivou eles a fazer isso? Além de ser uma coisa que tem mudado aí. Tem um motivo, né, para fazer isso. Quando a gente fala em risco, a gente pensa em quê, geralmente? O que é risco? Do ponto de vista epidemiológico. Esse é o denominador, população em risco, que daí é o grupo que o paciente foi randomizado. Mas o que é o risco? Qual que é a... Não, sim, mas o evento é individual. Como que eu calculo o risco de cada grupo? Beleza, incidência num grupo de incidência no outro, né? Então, é o número de eventos sobre o total de pacientes no grupo. E aí você fala assim, o risco de ter evento é 20%. Vocês sabem que de cada 100, 20 vão ter o evento, certo? Tá? Que é o caso aqui, 37%. Mas se eu falar para você assim, a chance de ter o evento é 20% maior no grupo controle. Ou no grupo de intervenção. E se eu falar que o risco é 20% maior num grupo do que no outro? E você saiu de um basal de 20%. Vai de 20 para 24, certo? E se eu falar que o risco é 20% e a razão das chances é 20%? É 20% maior, né? É 20% maior. Vocês lembram daquela relação entre a razão das chances e risco relativo? Que quando a incidência do evento é baixa, a razão das chances ela se aproxima ao risco relativo. Vocês lembram disso, na epidemiologia? Quando a incidência é baixa, o odds ratio se aproxima do risco relativo. O risco relativo, só vocês verem aqui, vocês entenderam o que era sem vocês saberem porra nenhuma de epidemiologia. Pelo visto aqui. Tá? Mas vocês entenderam, é intuitivo. A razão das chances não é intuitiva. É aí que eu queria chegar. Mas do ponto de vista para a estatística, é mais fácil rodar o modelo que sai o odds ratio do que o risco relativo. É por isso que se usa isso mais. Mas não é o ideal. O ideal é sempre apresentar o risco relativo, que a interpretação é muito mais intuitiva. Tá? E aí foi o que eles conseguiram fazer aqui. Deu certo o modelo binomial que eles fizeram. Tá? Mas é só uma regressão, que também o desfecho é 0 e 1, ter ou não ter algum daqueles eventos, né? Só que o output do software estatístico que ele te dá de resposta é o risco relativo, não a razão das chances. Como aqui a incidência do evento é alta, entre 30% e 40%, na verdade, assim, acima de 5%, 10% já é muito. Aí o risco relativo inteiro seria a melhor forma de você apresentar o resultado. Tá? E foi o que eles fizeram. Por isso que eles escolheram esse modelo diferente aí. E ele rodou, né? Às vezes ele não roda, aí você tem que mudar e faz uma é coisa da estatística lá. O computador ele fica tentando convergir o resultado, ele não dá o resultado, ele não converge o modelo. Porque ele fica fazendo várias iterações, né? Que é o que ele faz para chegar no resultado final. Ele vai fazendo várias iterações até ele ver assim, putz, isso aqui dá certo e dá o resultado, entendeu? Ele não consegue convergir. A não ser a matemática por trás disso. E aí, o que é interessante? Eu não lembro se você não apresentou, a análise não era ajustada, né? Eles não fizeram análise ajustada, né? Tá bom.
Vou botar o primeiro lá que você fala. Pelo que eu entendi, não fizeram mesmo. Tá bom. Beleza. Bom, então acho que os pontos principais desse estudo, assim, do ponto de vista para entender, né, o que foi feito aí, é o desfecho primário, entender as limitações de um desfecho composto como esse, e aí sempre que vai ver, fica essa salada. Mas faz sentido, porque senão você não consegue fazer o estudo, né? Você vai ter que fazer um estudo com 50 mil pacientes para detectar 1% de diferença na incidência, sei lá o quê. Aí não faz sentido fazer o estudo mais, né? Tá? Mas com essa crítica de que pode ser que seja difícil interpretar, né? E eu acho que isso que o André trouxe é muito interessante, né? Vocês lembram dos estudos que a gente tem de albumina? Você falou do SAFE, que os australianos, eles tinham a ideia de que seria melhor usar albumina. E vocês lembram dos achados secundários do SAFE? Que nunca foram replicados, na verdade? TCE era favorável ao soro fisiológico, então a albumina no TCE, desde a publicação do SAFE, era proscrita, né? Tá? Assim como a gente deve ter pensado da mesma forma o ringalactato, o plasma light também, soro fisiológico de preferência no neurocrítico aí. E o SAFE tinha um outro achado, o TCE trouxe para um lado, o sepsi foi para o outro. O SAFE, um dos achados secundários, mas era análise subgrupo, aquela coisa toda, era que a albumina era benéfica em paciente séptico. Aí teve o Albios, vocês lembram do Albios? O Albios não era o mesmo desenho, não era o soro albuminado, entendeu? Que é o que a gente faz aqui no fim das contas. O Albios era repor a albumina sérica baseada na albumina sérica, certo? O estudo era em pacientes sépticos, não era só choque séptico. E aí, nos pacientes com choque séptico, eles viram um benefício na análise subgrupo, bem limítrofe também. Por isso está sendo conduzido o Albios 2. Tá, o mesmo autor, o Pietro Cauroni, está fazendo só em choque séptico o Albios 2. Que também é repor de acordo com a albumina, mas só em choque séptico. Tá? E aí eu acho que isso aí traz exemplos interessantes, né, de como você interpreta uma análise subgrupo. A análise subgrupo ela não é confirmatória, ela sugere um potencial benefício, e aí você conduz um estudo para ver se esse benefício é real mesmo ou não. Porque aquele achado pode ter sido ao acaso. Né? Então, até agora, bem o que o André falou, a albumina corrige a fisiologia, mas aparentemente não muda desfecho. Não. Aí não, né? Aí eu acho que não seria eticamente legal, né? Fazer isso aí. E tem um estudo que é um estudo não publicado, né? A meta-análise que tem, que é em sepsis também, que tinha mostrado benefício, mas é um estudo que nunca ninguém publicou. Tá? Tem uma revisão sistemática do MJ já mais antiga, que juntava isso e demonstrava esse resultado. Aqui tem uma outra coisa, que é o timing da intervenção, que você comentou, né? O que vocês acharam disso? Vocês acharam ok? Especial no primeiro dia, que é quando esse paciente a gente está mais fluido mesmo, né? Tá bom. Não, eu pessoalmente acho que faz muito sentido, mas alguns criticam por causa disso, que o paciente não continua sendo exposto. Essa, na verdade, é a crítica dos estudos dados starches. O escandinavo, que eu também já esqueci o nome, ele dava starch até o fim da internação. E aí ele aumentou a incidência de disfunção renal com a batata lá. Tá bom? Com a amido. Então, daí vem a ideia de que ficou proscrito da batata na veia. É só via oral mesmo. Só que aí muitos criticam, falando assim, pô, você não usa, você usa só na hora que o dente está muito ruim. Aí você dá no máximo 1000 ml de starch. Você não vai dar a starch a internação inteira, né? E como eram pacientes muito graves naquele estudo, que ficavam muito tempo, então eles ficavam diluindo tudo no starch. A ideia do estudo é assim, eu quero mostrar, separar bem os grupos e expor ao máximo o negócio, né? E aí os anestesistas, teve várias brigas já por causa disso, né? Mas eu, pessoalmente, nesse sentido, eu acho que nesses pacientes, paciente tá não, faz sentido você ver e expor ao máximo, né? Para separar ao máximo os grupos e você ver se detecta algum sinal de segurança. E o negócio pode fazer mal e não fazia bem. Então, realmente não faz sentido você comercializar isso, né? Então, até hoje tem discussão, volta e meia tem um editorial sobre
sobre isso, mas eu acho que faz 2 ou 3 anos que a associação, a Anvisa Europeia lá, proibiu a comercialização, que eu me lembro. Tá, aqui no Brasil ainda tem, né? Os anestesistas ainda usam no intraoperatório, né? Um voluvenzinho aí de vez em quando, né? Mas, assim, dá 500 ver o que acontece. Eu não acho que nem em volume de fluido, não sei se ia mudar muita coisa. Não, concordo, mas aqui provavelmente, mas foi mais no intraoperatório aqui, né? Você viu a diferença? Era mais no intraoperatório mesmo que mudou, e, enfim. E o legal foi que foi desde o Prime, né? Então isso é interessante. Então eles puseram o máximo que dava, né? Justamente não precisa estender além das 24 horas aqui, né? Acho que não é uma grande crítica. Sim, acho que sim. O cegamento eu sempre tenho dúvida, que eu não sei se o equipo, às vezes pode ter alguma diferença de aspecto. Também era? Também era opaco. Tá bom. Foi a mesma coisa no estudo do Midex do Prodex lá, do Propofol. O Prodex, na verdade, né? É que alguma hora você consegue talvez perceber, entendeu? Quando conecta no catéter. Em teoria, o catéter também fica obliterado, né? Mas o Propofol é difícil, né? Bom. Porque, tipo assim, uma coisa é revasco, outra coisa é troca de válvula, por exemplo. Não sei, que aí você somaria com critérios clínicos do paciente, né? O tipo de cirurgia em si, às vezes, muda muito, assim, como que vai ser o desfecho. Se tiver, sei lá, um grupo que tiver um pouquinho mais de retroca de válvula, tem um risco de ter bem mais evento adverso. Acho que eu fiquei pensando nisso agora, assim. Eu acho que o Euroscore em parte contempla isso, né? Teve alguma diferencinha ali quando você olha, mas não tem grandes diferenças entre os grupos, né? Nesse sentido. E essa daqui vocês sabem que é uma cirurgia foda, né? Revasque com troca valvar, né? Essa é uma cirurgia difícil aí. E aí foi até menos no grupo albumina do que no grupo Ringer. Então, a maioria foi só revasque, né? A maioria dos casos. Mas, assim, são cirurgias, eu acho que o grosso aqui é menor risco mesmo, né? Então, acho que o que a gente quer ver? Só lembrar assim, isso tudo quer mostrar se ele quer isolar o efeito da albumina. Hein? Eu acho que ele conseguiu isolar o efeito e mostrar que não tem efeito. Então, não devemos utilizar albumina no perioperatório de cirurgia cardíaca e provavelmente em nenhum, né? Porque a gente não tem evidência para isso. E realmente reduz quanto é administrado, mas isso não se traduz em melhor desfecho, né? Certo? Tá? Nem disfunção renal, nada. Só lembrando que aqui o comparador era uma solução balanceada, isso em teoria talvez pudesse ter alguma diferença, mesmo isso acho que é controverso ainda, né? Mas acho que esse que é o resultado principal aí. Joia. Alguém lembra mais alguma coisa? Dúvidas? Acho que esse é um estudo legal, assim, que ele, embora seja cirurgia cardíaca, eu acho que ele adiciona um pouco para o nosso entendimento da situação, bem nas linhas do que o André falou ali, né? O negócio corrige a fisiologia, mas no fim é pior, né? Igual recrutamento, né? Recrutamento melhora hipoxemia, mas o recrutamento máximo, se você fizer em todo mundo, ele melhora a hipoxemia, mas se traduz em piores desfechos. Então, a gente tem várias intervenções que tem esse exemplo aí. O controle glicêmico, no fim, o pessoal achou que era assim, também depois fez mal, né? Você controla a glicemia, que em teoria é uma coisa associada a pior desfecho, mas se você controlar demais, faz mal, né? Então, acho que a gente tem vários exemplos semelhantes disso, né, em cenários um pouquinho diferentes. Bom? Beleza, então. Valeu, parabéns aí, Francisco.